Olá, nós somos o Grupo 4 e vamos falar sobre a identidade do futebol no Brasil. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o que marcou o futebol no país. E o futebol no Brasil, ele vem desde muito tempo sendo usado como uma identidade do país. Ele geralmente é reconhecido por muitos outros como o país do futebol. E muitos acontecimentos marcaram nossa história, como diversas Copas Mundiais que nós já ganhamos. Foram 5 no total, e isso nos faz ser muito influentes na tabela dos vencedores de Copas Mundiais. Abaixo nós vemos uma tabela falando sobre a média no Brasil e o que as mulheres preferem de esportes. E podemos ver que o futebol é uma maioria avassaladora perto das mulheres, o que elas gostam. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a mulher no futebol. Se a gente for comparar as duas principais estrelas do futebol brasileiro, é bem fácil de perceber a diferença. De um lado a gente tem o Neymar, um dos maiores jogadores de futebol masculino, e do outro a Marta. Ele recebe mais de 91,5 milhões de euros por ano, já ela 340 mil euros. O correspondente é apenas 0,3% do salário do Neymar. Bom, para a gente descobrir a razão dessa diferença de salário, né? É só a gente voltar um pouco à história entre 1941 e 1979, quando teve um decreto que proibiu as mulheres a jogarem futebol no Brasil. E a justificativa para essa proibição foi porque a prática, né, segundo eles, contrariava a natureza feminina, pois o esporte seria violento e masculino demais. Isso fez com que as mulheres não só deixassem de jogar futebol, como também qualquer outro esporte que envolvesse bola, né, como foi dito pelo Enzo no slide anterior. Bom, hoje em dia, mais de 40 anos após o fim do decreto, a participação feminina no futebol é incentivada, não o suficiente ainda, mas, né, isso porque desde 2019 os times da Série A do Campeonato Masculino Brasileiro são obrigados a manter um time feminino. Ou seja, de proibido o futebol passou a ser obrigatório, né? É válido lembrar que pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de Futebol Feminino foi exibida em uma emissora de TV aberta. Mas não só isso, né? Elas também estão ganhando espaços exclusivos para notícias, comentários. Porém, como eu já disse, ainda é necessário muito investimento, infraestrutura, divulgação para a visibilidade das meninas no esporte, né? Quando nós vamos falar de futebol brasileiro, nós não podemos esquecer de falar de alguns grandes nomes, como Pelé. O seu nome completo era Edson Arantes do Nascimento e ele foi considerado um dos grandes nomes do futebol, não brasileiro, mas também mundial. Em segundo, nós temos o Garrincha, e sem falar dele, não há como falar de grandes jogadores. O nome completo dele é Manuel Francisco dos Santos. Em terceiro, nós temos Neymar, seu nome completo Neymar Júnior, e ele é um dos maiores nomes da atualidade, muito influente entre os adolescentes e adultos, e ele é conhecido como um gênio do esporte. E em quarto, finalmente, nós temos o Ronaldinho Gaúcho, que muitos conheciam ele como bruxo, pela sua maneira excelente de jogar. Ele era geralmente muito ovacionado pela torcida por acabar com seus oponentes. Bom, falando um pouco de como se popularizou, a partir da década de 1930, o futebol viveu sua grande expansão. A popularização aconteceu muito graças à campanha da Copa de 38, quando o brasileiro representou sua grandeza para o resto do mundo. O profissionalismo também abriu portas para ídolos negros como Leônidas da Silva e Domingos da Guia, de identificação imediata com uma parcela da população marginalizada. Né? Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros estádios de multidões, como o São Januário e o Pacaembu. E o Estado Novo fazia que o esporte em geral, mas o futebol em particular, se tornasse ferramenta política. História do preto e branco. A popularização do futebol em São Paulo sintetizava importantes tensões naquela sociedade recentemente republicana e liberal. Uma delas eram os preconceitos que haviam contra os negros naquele momento em que o futebol começava a se difundir no Brasil, em todos os segmentos sociais. Portanto, os negros começaram a ter visibilidade no esporte e nas artes.
Eles continuavam tendo a sua participação nos determinados espaços de atuação, sendo preferidos nas redes sociais, dos principais clubes esportivos da capital paulistana. Vivendo sobre o ethos amador, a divisão social de clubes ainda pendurava naquela cidade. Os principais jogadores negros e brancos ainda estavam confinados em times separados, sem oportunidade de jogar uns com os outros, exceto em disputas informais. Num esforço de abalar essa divisão e fazer com que os primeiros fossem mais vistos, em 1927, vários líderes negros tiveram a ideia de realizar um jogo anual entre negros e brancos, a ser disputado no dia da abolição. Papel do futebol na identidade brasileira. Qual é o papel do futebol na formação da identidade brasileira? Essa é uma relação que a princípio pode parecer fácil de se estabelecer, mas isso vem se tornando mais difícil nos últimos anos, graças a um sensível afastamento da parte da população ao esporte e principalmente devido aos fatores, como os recentes fracassos na seleção brasileira, as tendências à elitização dos estádios, queda do nível de campeonatos nacionais e estaduais, principalmente após uma nova onda de ataques ao futebol financeiro vindo dos novos mercados do futebol, como a China, além da falta de apoio e estrutura para o futebol feminino e para a prática do esporte em outros níveis, como o futebol de base e de várzea. Todos esses fatores vêm contribuindo para que o brasileiro se distanciasse cada vez mais do esporte, do qual já foram considerado o país do símbolo do futebol. Dando continuidade, compreender a participação do futebol na construção de identidade brasileira e em diversos momentos de mudanças marcantes na história do Brasil é fundamental para a luta pela volta de um futebol verdadeiramente democrático, onde haja espaço para todos os tipos de pessoas e onde todos possam se manifestar livremente, pois afinal o futebol também é um espaço de manifestação, tanto política quanto de qualquer outra natureza. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o livro Vencer ou Morrer, Futebol, Geopolítica e Identidade Nacional, do Gilberto Agostino. Infelizmente, eu não achei o livro para ler online, somente para compra, então eu vou falar um pouco sobre, resumidamente, um pouco sobre o que fala o livro. Ele cita a história do futebol a partir dos aspectos políticos e sociais e trata de um inédito estudo sobre a violência das torcidas e uma discussão sobre a utilização do esporte pelos regimes autoritários.